salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Bom dia! Tá me ouvindo bem? Sim, aham. Como é que tá o áudio aí? Tá, agora eu tô ouvindo. Tá bom. E aqui tudo certo, tranquilo? Tá me Tudo vendo? certo, tudo certo, tudo certo. Eu tô aqui, eu falei, meu Deus, eu não abri a Bíblia ainda, e eu fui abrir aqui rapidinho agora. Ai, faz parte, faz parte. Parte, quando a gente tá tão na... tanta coisa ali, né, e aí vai deixando. Mas enfim, vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Ah, Senhor. Jesus. Senhor, assim como Zaqueu subiu na árvore mais alta, para poder chegar perto de Ti, Senhor. Para poder Te ver passar, Jesus. Assim como nós, Pai, todos os dias. Mais altos, Senhor. Nós subimos aos lugares mais altos para que Tu nos vejas, Senhor. Sim, Jesus. Muitas vezes nós queremos ser vistos por Ti, mas esquecemos que o Senhor está ao nosso lado assim, todo momento, Jesus. O Senhor passa e diz assim, ei, hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje eu estarei na sua casa. E é isso que o Senhor nos diz nesse dia de hoje. Hoje eu vou tomar café na sua casa. E nós abrimos as portas, nós abrimos a nossa casa para Ti, Jesus. Entra. Entra, faz morada. Seja parte da família, seja parte da nossa casa, Jesus. Ah, Deus. Ah, Paizinho, Tu és justo, Tu és nosso amado, nos ama de uma forma incondicional que nem merecemos, Senhor. Ah, Senhor. Tu és tão grandioso, tão maravilhoso e cuida de nós a todo momento estás do nosso lado, Senhor. E assim como foi na casa de Zaqueu hoje, que o Senhor entre na casa de quem precisa, de quem ainda não te vê, Jesus. Que essa pessoa possa te ver no dia de hoje. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Tá dando uma interferência bem forte. Não sei se é só baixar um pouquinho o volume, talvez. Do meu Parece que eu tô escutando a minha voz. É. volume do celular, então diz, né? Isso mesmo. Aí, é só porque dá aquela interferência, daí dá o eco. Talvez eu tô num lugar muito aberto também, daí não tem como ficar mais juntinho. Mas faz parte, a gente vai ajustando. Então, hoje nós vamos falar de Zaqueu. Vamos lá. Bom dia, Jeana, a Daia, que já estão por aí. E Bom dia. Zaqueu, ele traz um misto de sensações, né? A história de Zaqueu
ela traz muitas coisas. Eu vou ler, vou deixar a tia começar, porque eu tô curiosa para ver o que tem por aí. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Gente, só para quem não sabe, desculpa, né? A história de Zaqueu, eu tô em Lucas 19, tá? Vamos continuar. Então, Zaqueu era um homem muito rico que cobrava impostos. Naquela época, quem cobrava impostos, tá? Eles geralmente roubavam das pessoas para se favorecer, tá? Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje vou hospedar-me na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade da minha riqueza aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a essa casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação e salvar os perdidos. Amém. Glória a Deus, né? Essa passagem, ela é muito maravilhosa, né? Porque eu vou começar no começo, vou começar lá do fim, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho tão lindo porque Jesus já começa a dizer que ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos, né? Nós, né? Nós, as ovelhas do Senhor, o Senhor veio para nos buscar, veio nos resgatar, né? E assim também chegou para a vida de Zaqueu, né? Mas interessante que eu acho de tudo isso, assim, ó, que imagine uma multidão, da época de Jesus eu acredito que hoje a gente vai em templos adorar o Senhor, mas naquela época eu acredito que eles seguiam, era aquela multidão atrás de Jesus para escutar a palavra, para receber de Jesus, para estar perto com Jesus e salvação. E eu imagino assim que, e diz aqui, que Zaqueu soube que Jesus ia estar passando na cidade. E ele também ficou curioso. Sabe quando bate a curiosidade de saber quem é Jesus, o que ele faz, como é que é a vida com Jesus, né? E aí Zaqueu foi. Mas aqui diz que ele era de estatura pequena. E ele teve que subir para que ele visse Jesus. Mas antes mesmo disso acontecer, Jesus já olhou e viu e chamou ele pelo nome, sabe? Então eu acho tão interessante aqui porque diz assim, ó, que ele era de pequena estatura. E a gente pensa assim, nossa, mas às vezes vamos botar essa pequena estatura como se ninguém possa te ver no meio da multidão. Mas ele nos enxerga. Além de nos enxergar dentro de uma multidão, ou onde você está, ele ainda conhece você e te chama pelo nome, sabe? E tem muito mais coisa que diz que ainda ele diz assim, ó, hoje eu quero estar na tua casa, eu quero sentar à sua mesa. Isso é um convite. É um convite para nós que às vezes ficamos pensando que ele está tão longe e que ele está te vendo. E hoje, uma coisa assim, que eu tenho muito grande no coração, como até a Maiara, durante a oração, estava orando, e disse, hoje Jesus quer sentar à sua mesa, tomar café contigo, sabe? E quando isso acontece, tu abrir o coração e dizer, pode entrar, a salvação chega. A salvação chega. E não chega só para ti, chega para todos da tua casa. Porque aqui diz assim que hoje, Jesus lhe disse, Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Ele não veio a salvação só para Zaqueu. Não. Onde um
traz Jesus, não tem como só tu ter Jesus, sabe? Então a salvação foi para todos da casa. E aí Jesus também disse que ele também é da descendência de Abraão, né? Então, assim, a gente aprende muita coisa que para mim, assim, é grandioso essa palavra que veio a salvação, porque de tudo que a gente pode ter nessa vida, o principal é a nossa salvação, sabe? É a salvação de nossa e a dos nossos filhos. Uau! Sabe o que mais me chama a atenção na história de Zaqueu? É que, na verdade, assim, naquela época todos adoravam em templos, né? Existiam as sinagogas e todos que iam adorar Jesus, a Deus, porque Jesus na época não era, né? As pessoas não tinham ainda, né? Eles iam às sinagogas adorar a Deus. E aí se levantou um profeta que começou a falar, né? Jesus veio e começou a pregar e começou a falar sobre a palavra do reino de uma forma diferente. De uma forma que quem era das sinagogas, muitas vezes se tornava religioso e não concordava. Por quê? Porque a gente tem mania de se colocar como uma autoridade, como um ego, sabe? Acima das pessoas. Ah, mas não é assim que funciona. Não, mas eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra. Não, você não sabe. E aí, o que eu vejo na história de Zaqueu, assim como a escolha dos apóstolos, é que Deus veio, quando Jesus veio, ele veio para todo mundo. Ele veio para os pecadores. Ali, Zaqueu era tomado como um ladrão, que roubava o dinheiro das pessoas, era tomado como, né, o que não servia ao Senhor. Tanto que diz ali no versículo 7, né, ao ver isso, o povo começou a se queixar. Como é que ele foi se hospedar na casa de um pecador, sendo que eu vivo na igreja? Aí para e pensa, não, como assim? Deus está lá para um político, não vou citar nomes, Deus está lá salvando um político, mas não está dentro da minha casa que sirva o Senhor. Que estou na igreja todos os dias, que escuto a palavra todos os dias, que ajudo pessoas todos os dias, mas por que o Senhor não está na minha casa? E aí fica uma reflexão. Será que realmente você abriu o seu coração para que Jesus entre? Porque Jesus quer o seu coração. Muitas vezes a gente começa a olhar para os nossos pecados, para coisas que a gente já fez na vida, a gente diz assim, Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E aí, ao invés de você abrir o seu coração e dizer assim, Jesus me perdoa, você começa a viver naquele looping, sabe? Daquele erro que você cometeu, daquela, sei lá o que foi que você fez, né? Vamos pegar uma coisa bem drástica ali. A pessoa que matou alguém. A pessoa vive naquele looping. Não, mas eu matei. Não, mas eu abusei. Não, mas eu fiz isso. Como é que eu vou me... Como é que eu não tenho como perdoar? Não tem perdão para o que eu fiz, sabe? E aí, ao invés dela se aproximar de Jesus e dizer assim, eu roubei, eu matei, eu abusei, eu fiz isso, mas hoje eu me arrependo, eu quero pagar o preço disso. A pessoa se afasta cada vez mais. A pessoa não abre o coração, não abre a casa. Quando a gente fala casa, vamos entender que a nossa casa, o nosso eu, a nossa mente, sabe? Você não abre o seu coração, você não abre a sua mente, você não abre o seu ego para dizer assim, não, eu realmente preciso ser reestruturado nisso aqui, eu preciso pagar pelo que eu fiz, assumir o meu erro para realmente me libertar disso. E eu acho que é isso que o Senhor vem dizer pra gente hoje. Olha, eu quero chegar na tua vida. Eu quero chegar lá naquele pecado. Lá naquela angústia. Lá, mas Senhor, eu fui abusada. Eu não consigo mais me libertar disso. Não, Deus hoje está te dizendo, eu quero chegar nisso. Eu quero chegar na tua dor. Você que apanhou, você que foi abusado, você que foi roubado de alguma forma, sabe? O Senhor também quer chegar nessa dor. Ele quer ser a cura para isso. Salvar, porque é salvar da dor, do peso, da angústia, sabe? E também eu vejo, assim, para um outro lado, assim, Mayara, a gente está falando da pessoa aceitar, né? Abrir o coração e dizer, Jesus vem, tá? E o religioso? Porque aqui fala do religioso.
sabe? Então, e aí, só finalizar. Então, quando você se abre para Jesus, você vê que você sai dessa religiosidade. Você vê que Deus tem muito mais a oferecer aos pecadores do que aqueles que se acham salvos. Porque se você acha que você sabe tudo, Deus não precisa te ajudar. Exato. E aí vem essa questão da religiosidade. Aí a gente olha, o povo começou a apontar, a criticar. Então, quando você aponta, pare e perceba, são 3 dedinhos para você. Quando você está apontando para o outro, aquilo está em você. Aquela dor está em você. Quando você fala do outro, porque você está vivendo aquilo. Então, o que aquele povo, né, religioso queria? Queria que Jesus maltratasse as pessoas que eram erradas ao seu ponto de vista. Porque a gente se acha com autoridade, a gente se acha melhor. Então, a gente julga e a gente aponta e a gente critica, a gente diz assim, não, mas aquele ali está errado e aquele lá merece pagar o preço. Mas que preço? Quem definiu isso? Se o único que pode julgar é ele. E aí a gente vê assim o quanto às vezes, sabe, Mayara, a gente diz, claro que a gente tem que escolher, mas tu já pensou que às vezes a gente pensa assim, eu não quero conversar com fulano, não quero ter intimidade com aquele outro lá, porque sabe, né? Ele não vai na igreja, sabe, né? Aí eu fico pensando assim, sabe, que meu marido sempre diz assim, que se a gente, pode ser na nossa fala, se a gente é luz, a gente precisa estar na escuridão. Então, às vezes, a pessoa precisa, mas aí por causa do teu julgamento, tu não vai. E às vezes é nessa proximidade que tu vai ter com essa pessoa que ela vai ser curada, sabe? Exato. A salvação chega para aqueles que realmente precisam, sabe? Então, se não precisa, se não tem dor, não tem mágoa, olha, tu é perfeito, sabe? Porque às vezes a gente julga que a pessoa é isso e é aquele outro, sabe? Mas, gente, Jesus veio para os pecadores. Ele veio para nos resgatar, sabe? Do sofrimento, da angústia. E Jesus em nenhum momento foi religioso. Ele sabia quem era Zaqueu. Ele sabia. Mas no meio de uma multidão. Vocês pensam assim que lá numa figueira brava, né? Jesus olha e diz no meio daquela multidão de gente que seguia ele, que tinha religiosos, tinha de todo tipo de gente. Ele diz, hoje eu vou ir na tua casa. E aqui diz assim que... vamos ver se... Ele levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, eis que dou... Não, um pouco mais para cima, acho que diz, que ele desceu da figueira e agora... Sem demora desceu Zaqueu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Alegria. Sabe? Porque enquanto todos estavam ali, conveio Jesus se convidou. Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. E Zaqueu, mais que depressa, foi e arrumou a casa, ficou feliz, porque Jesus estava entrando ali. E aí, quantas vezes a gente fica aí dizendo, eu não vou porque o fulano é assim, não vou porque o fulano é daquele jeito, mas sabe, né? E aí? Olha o que Jesus nos mostra aqui, sabe? Tu sabe que eu vejo um grau de intimidade, porque você não vai se convidar para ir na casa de uma pessoa que você não conhece. E de alguma forma, Zaqueu tinha intimidade. Ele podia estar vivendo de uma forma errada, num pecado, fazendo algo que, né? Mas ele tinha um coração íntimo ao Senhor. E aí, quando ele se abriu, que o Espírito Santo é um processo, vamos lá, né? Você se abre para o Senhor e aí depois você é tomado pelo Espírito Santo. E naquele momento, eu vejo que Jesus disse assim, agora eu vou entrar na tua vida. Então, naquele momento, o Espírito Santo entrou. E quando o Espírito Santo entra, você não consegue mais viver da mesma forma com que você vivia. E aí, para baixo, Zaqueu diz, né? Eu vou abrir mão de tudo. Porque ali ele entendeu. Entendeu? Ali o nível de consciência dele mudou. Por quê? Porque e aí ele entendeu que ele não precisava de mais nada.
Não. E realmente é esse nível de consciência que a gente tem que ter, porque no momento que Jesus chega, ele é suficiente. Suficiente. Essa palavra, para mim, assim, ó, ela tem um peso, ela tem um poder, porque assim, ó, ele é o suficiente. Diz que ele é o nosso suficiente Salvador. E ele é suficiente em tudo. Ele se faz suficiente em tudo. Então, assim, quando porque ali a gente vê então que pode ser, vamos levar para esse olhar de apego material, apego em alguma coisa, mas do momento que ele olhou e pensou, Isso aqui não preciso mais. não é nada. Não preciso mais. O que eu preciso é isso aqui, que é Jesus. O restante, tanto que ele disse, se eu defraudei, ou se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais, sabe? Porque eu tô saciado, porque eu tô cheio. Jesus viu o coração dele, sabe? Exato. Que realmente Jesus ganhou o coração dele, sabe? Exatamente, exatamente. E isso, gente, muita gente pode dizer assim, eu me coloco porque eu vivia isso até muito pouco tempo atrás. Tá, mas eu entendo, eu sei, mas eu não sinto isso ainda, sabe? E o que eu posso te dizer como uma pessoa que passou por isso, tenha paciência, continua na palavra. Porque se Jesus ainda não derramou o Espírito Santo, é porque alguma cura, alguma coisa ainda precisa ser sarada na sua vida. Então, peça clareza. Se hoje ele está dizendo assim, eu vou sentar com você na sua mesa, vou tomar café, prepara a mesa. Prepara a mesa para o Senhor, sabe? A mesa, ela é um local de sagrado. Deus, quando ele, né, falou para Moisés, cada detalhe da mesa, é porque era um local onde ele ia descer e ele ia conversar com as pessoas. Ele ia ter um momento sagrado com as pessoas. Então, a tua mesa, ela é sagrada. Não transforma isso num pedestal, tá, gente? Mas a tua mesa, ela tem um poder de conexão. Então prepara a mesa para você e para Deus. Mas prepara de verdade, eu não tô brincando não, tô falando sério. Prepara o lugar do Senhor na sua mesa, senta com ele e diz assim, Senhor, hoje eu quero te ouvir. Porque geralmente a gente não escuta, a gente só quer falar. A gente acha que orar é tu começar a declarar, tu começar a falar, e ler a Bíblia, tá. Mas isso aqui não é para ele, é para nós. Ele já sabe o que tá aqui. É pra gente ter entendimento. É pra gente ter um entendimento do que ele faz nas nossas vidas. Então se abra para essa conexão, para que ele entre, escuta o que ele tem para você. Sabe? Se cala por um momento e escuta. Mayara, eu não consigo, eu preciso de ajuda. É para isso que a gente está aqui. É para isso. Você sabe que é bem interessante essa parte de a gente dizer assim, de escutar a voz do Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava saindo de um culto, e aí uma menina, e foi falado muito sobre ouvir a voz do Senhor aquela noite. Não lembro o que foi a pregação, mas era disso. E aí a menina disse, eu não sei como se ouve a voz do Senhor. Como é isso? Pensei, o que eu posso te dizer? Como eu posso te explicar? Aí eu disse pra ela, tu sabe, às vezes quando vem um pensamento, ela disse, sim. E tu já teve algum? Sim, é isso. É isso. Teu coração sabe, não tem dúvida. Sabe? Se você tem dúvida, não é do Senhor. Pensamento. Porque assim, ó, tu não vai chegar, ele não vai, poucas vezes, né, de ouvir aqui, mas é algo que te traz dentro de ti e tu sabe que é a voz dele falando no teu ser. É a voz dele falando dentro de ti. E é a mesma coisa, agora vamos puxar para um outro lado, não sei porquê, é o dom de línguas, né? Agora não tem nada a ver isso, mas é muito interessante isso que está me passando agora. Porque às vezes a gente pensa assim, ai Deus, e o batizado do Espírito Santo, então línguas, né? Também está aqui. Também está aqui, porque às vezes isso já está aqui, então só libera. E assim é a palavra do Senhor, a voz dele vem, e aí tu sabe, essa voz. Ou daqui a pouco tu tá escutando um louvor e uma frase fala contigo. É ele. Não é coincidência. O nós não tem coincidência. Nós temos a voz de Deus. Então, é isso. Eu tenho certeza absoluta que Deus
fala de várias maneiras com nós. Ele se comunica com nós de várias formas, sabe? Pode ser em sonho. Ele se comunica, ele usa pessoas, ele usa música, ele usa todas as formas. Ele pode usar até uma pessoa assim que você olha e diz assim, não, essa pessoa vive no pecado. Mas ele vai usar. Ele vai usar. Aí tu pensa assim, o quanto Deus nos chama atenção o tempo todo. Atenção para ele, sabe? Fala, manda música, manda... Gente, Deus se comunica o tempo todo com nós. E olha que interessante, porque geralmente é o quê? Geralmente é um pensamento, é um sentimento, um pensamento aqui na tua mente. E aonde que o inimigo vai falar contigo? Também, da mesma forma. Através de uma música, através do mental, através de pessoas que estão falando com você, sabe? É a mesma coisa. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla. Exatamente, a mente tem que estar alinhada, você tem que ter domínio. Porque é por isso que a gente bate tanto na tecla quem você está convivendo, do que você está se alimentando, o que você está assistindo, o que você está ouvindo. Isso tudo vai refletir na sua vida. Você vai viver aquilo que você mais emana. Isso é fato. Exatamente. E olha, a mente, como a gente tem já falado quase todos os dias, né? Que hoje a nossa prisão, a nossa escravidão é mental. Hoje a gente... Mas no meio de toda essa confusão, e no meio de toda essa confusão, o Senhor ainda ele tá emitindo a voz dele, sabe? Ele ainda está te chamando. Sabe? E sabe o que é mais doido? Ontem a gente estava conversando com meu marido e ele comentando assim, ele falou como as pessoas têm dificuldade de entender que vivem na escravidão mental. Sabe? As pessoas estão tão autoprogramadas, nós seres humanos estamos tão programados por mídia, por sociedade, por política, por remédio, até por religião, que a gente não consegue sair dessa prisão mental. Não. E aí entra muita história do Zaqueu, porque aquelas pessoas estavam numa prisão mental. Sim. Elas estavam num julgamento, sabe? E aí não conseguiam olhar além, elas não conseguiam se abrir para que realmente Jesus entrasse na casa delas. Né? E eu te convido no dia de hoje a se abrir. Sabe? Olhar para aquela coisa que mais se diz assim, não, mas isso aqui eu tenho uma certeza absoluta que é assim. Será? Será que realmente aquilo faz parte da sua vida? Será que aquilo faz bem para você? Sabe? Será que realmente isso faz bem para você? Exato. Será que é o que o Senhor quer? Posso dizer assim hoje que no meio de toda aquela multidão, Jesus olhou e chamou Zaqueu. Talvez no meio de toda essa multidão, hoje Jesus está dizendo para você, sabe? Dizendo, eu quero estar contigo, abra o coração, porque realmente eu vou trazer a salvação para ti, seja qual área for, mas principalmente a salvação da alma, né? Mas salvação, resgate, que nós precisamos resgatar. Resgatar-nos das prisões emocionais, nós precisamos ser resgatados, sabe? E eu acredito que hoje essa palavra salvação, ela é um todo. Deixa Deus falar contigo através do que é essa palavra para ti hoje. Que tamanho ela vai ter? Qual é a razão dela que vai chegar e vai mudar o que tu pensa, o que tu faz, o que te criticam, o que te condena. Ela é para um todo a salvação, sabe? Então eu acredito que hoje, assim como numa multidão, Jesus olhou Zaqueu. Eu acredito que hoje ele está olhando para alguém, pode ser para mim, pode ser para a Mayara, ou para nós, para quem está aqui, para quem vai olhar depois e dizer sim, tem jeito, tem salvação, porque no meio de uma multidão Jesus te viu, sabe? E hoje eu quero entrar na sua casa. E seja bem-vindo. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar.
Amém. Amado Deus e Pai, nós já chegamos diante de Ti, Paizinho. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor nos dá esse privilégio, Senhor Deus, de compartilhar a Tua palavra, Senhor, com mais filhas Tuas, Senhor. Ah, Deus, e que hoje, Senhor Deus, assim como o Senhor olhou para Zaqueu, Senhor, no meio de uma multidão, Senhor, sabemos que os Teus olhos, Senhor Deus, já está olhando para cada uma que precisa, Senhor Deus, de Ti nesse dia. E eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor vai entrar com salvação, com cura, com libertação, alinhamento, Senhor. Porque, Senhor, quando Tu entras, Senhor, nós ficamos tão supridas, Senhor, porque o Senhor é o suficiente, Deus, para suprir tudo, tudo na nossa vida, Senhor. Que nós começamos a abandonar, Senhor, largar aquilo que não nos pertence, Senhor. Aquelas cargas emocionais, as manias, os jeitos, Senhor, que aquilo que nos traz peso de vez de ser leveza. Porque contigo, Senhor Deus, é leve, Senhor. Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o que carrega as nossas dores, Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Fica com cada mulher, com cada casa, Senhor. E assim, Senhor, eu digo, seja bem-vindo na minha casa, Senhor. Toma teu lugar, Senhor Deus, a nossa mesa, a nossa casa, Senhor. Ela é tua, Jesus. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, Senhor. Eu lhe convido, entra na minha casa, Senhor. Entra nas nossas casas, Senhor, e seja adorado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Até amanhã. Um beijo, amanhã a gente volta às 8 horas. Até amanhã. Beijo.